Olá, você! Mais um vídeo! Vamos resolver mais um exercício aqui do INE 2017 com relação ao polinômio e relações de Girard. Mas antes de resolver esse exercício, eu vou apresentar aqui uma teoria sobre fatoração de um número em números primos, evidentemente. Então, fatoração e divisores de um número. Bom, supondo que eu tenha aqui o número 12, por exemplo. Então, se nós fatorarmos o 12, eu vou obter 2 ao quadrado vezes 3. Observe que, para eu descobrir o número de divisores, eu somo 1 a cada expoente dos fatores primos. Então, eu vou ter 2 mais 1 e 1 mais 1. Então, eu vou ter 6. Então, 6 divisores terá o número 12. Vamos listá-los. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observe que, ao multiplicarmos o primeiro com o último, eu vou obter 12. O segundo com o penúltimo, eu vou obter 12. E o terceiro com o antepenúltimo, eu vou obter 12. Então, esses produtos sempre vão dar o próprio número. Mas veja bem, vai dar o próprio número, né? Mas, no exercício que a gente vai fazer, eu preciso que o produto desses números seja exatamente o número ao quadrado. Então, por exemplo, se eu fizer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 6 aqui, ó, eu vou obter 12 ao quadrado, certo? Porque vai ficar 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12. Então, vai dar 12 vezes 12, 12 ao quadrado. Então, se o número tem 6 divisores, isso aqui sempre vai acontecer. Ou seja, o produto de todos os números, com exceção do número, de todos os divisores, com exceção do próprio número, a resposta vai ser o quadrado do número. Muito bem, vejamos a demonstração. Então, seja um número n com 6 divisores. Então, sua fatoração poderá ter um número primo elevado a 5, ou poderemos ter um número primo ao quadrado vezes o outro primo, sendo que P1 é menor que P2. Ou poderá ser um P1, um primo, vezes o outro primo ao quadrado. Então, eu poderia ter essas três fatorações aqui para números que têm 6 divisores. Bom, se o n for um primo elevado a 5, seus divisores vão ser o 1, o primo ao quadrado, o primo ao cubo, o primo à quarta, o primo à quinta. Ok? Basta você pegar e fazer isso daí. Por exemplo, 2 elevado a 5. Você tem 32. Então, os divisores serão 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Ok? Muito bem. Observe que se eu fizer P1 vezes P1, 4, vai dar o P1 à quinta. E se eu fizer P1 ao quadrado vezes P1 ao cubo, vai dar P1 à quinta. Então, se eu multiplicar aqui, ó, P1 vezes P1 à quarta, vezes P1 ao quadrado vezes P1 ao cubo, eu vou ter P1 elevado a 1 mais 4 mais 2 mais 3, que vai dar elevado a 10. Ora, mais 10 pode ser 2 vezes 5. Então, eu vou ter P1 elevado a 5, que é o número n ao quadrado. Tá, ok? A segunda opção, eu vou ter esse caso aqui. Então, os divisores serão o 1, o primeiro primo, depois o primeiro primo ao quadrado, depois o segundo primo vezes o primeiro, depois o segundo primo vezes o primeiro ao quadrado. Então, esses são os divisores do número com 6 divisores. E com fatoração desse formato. Então, fazendo essa continha, vamos obter P1 vezes P1 vezes P2, P1, vai ser igual a P1 ao quadrado vezes P2. Se eu fizer, então, agora aqui o produto, né, deles, de todos os 4 aqui, o 1 não precisa, porque é 1 vezes, então o produto desses 4 sempre vai dar o número ao quadrado. Então, realmente, fazendo as continhas aqui, deu isso aí. O terceiro caso,
vamos ter 1, primo 2 com primo 1, primo 2 ao quadrado, primo 1 com primo 2 ao quadrado. Então aí eu vou ter exatamente isso, fazendo as continhas, vamos obter isso, logo eu vou obter o número ao quadrado. Portanto, então, se o número n tem 6 divisores, então o produto de todos os divisores, com exceção do próprio número, vai ser exatamente o número ao quadrado. Vamos ao exercício. O polinômio p de x igual a x ao cubo menos bx2 mais 80x menos c possui 3 raízes inteiras positivas distintas. Sabe-se que 2 das raízes do polinômio são divisoras de 80 e que o produto dos divisores positivos de c menores que c é c ao quadrado. Então já sabemos que o número vai ter 6 divisores. Qual é o valor de B? Então eu vou pegar aqui as relações de Girard e vou escrever que seriam essas aqui, né? A soma de 1 em 1, a soma de 2 em 2 e os 3 juntos, que é o produto. Bom, o 80, veja bem, são divisoras de 80. Então eu vou pegar o 80 e vou fatorar e os divisores serão 10. Muito bem. Então, isso quer dizer que os divisores serão 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Observe que se eu fizer o primeiro vezes o último dá 80, o segundo vezes o penúltimo dá 80 e assim vai. Todos dão 80. Porém, se eu multiplicar todos, né, a resposta vai ser 80 elevado a 4 e não 80 ao quadrado. Né? Portanto, um número que tenha 10 divisores, não é verdade que o produto de todos os divisores, com exceção dele, é o quadrado do número. Muito bem. Então, os divisores de C serão 1, um outro primo, um outro primo, outro primo, outro primo e o C. Então, serão 6 divisores. Aí estão. Então, eu tenho que 1 vezes C, D2 vezes D5 e D3 vezes D4 vai dar o C. Logo, se eu multiplicar então 1, D2 vezes D3 vezes D4 vezes D5, eu vou obter C ao quadrado. Beleza. Então, 1, D2 com D5 e D3 com D4 vai dar C vezes C, que é C ao quadrado. Bom, então, se o C tem 6 divisores, então ele poderá ter esse formato aqui, fatorado. Então, vamos verificar se isso é verdade. Se ele for assim, veja bem, o x1 vezes o x2 vezes o x3 dá C. E os divisores de 80 são esses. Então, observe que se o x1 e o x2 forem 1, o x3 vai ser C. Mas eu não posso obter o valor de C. Um deles não pode ser C. Porque senão eu teria 2 iguais. E aqui está dizendo que as raízes são inteiras, positivas e distintas. Então, essa possibilidade não existe. Né? Bom, então, vejamos aqui. Se o C é igual a 1' elevado a 5, os divisores são esses. Logo, eu vou ter 1 vezes P1, P elevado a 4, ou 1 vezes P1 ao quadrado vezes P1 ao cubo. Seriam as duas possibilidades que seriam esses produtos aqui. Bom, mas eu tenho que a soma, nas relações de Girard, a soma do produto de 2 em 2 vai dar 80. Então eu vou substituir, né? Então fica a raiz 1, x1 é igual a 1. Veja que 1 é um divisor de 80. O P1 é o x2 e o P1 elevado a 4 é o x3. Substituindo, vamos obter isso. Vamos ver então se P1 pode ser 2. Se P1 for 2, aqui vai dar 2 mais 16 mais 32, o que não dá 80. Logo, não poderá ser dessa maneira. Então, dessa maneira, não é uma possibilidade. Vamos testar a outra agora. A outra, testando,
esta daí, né? Esta segunda aqui, que é o P1 ao quadrado, P1 ao cubo. Fazendo a mesma coisa, considerando isso aqui, substituindo, vamos ter isso. Fazendo essa continha, vamos obter P1 igual a 2, vai dar 80. Ou melhor, não vai dar 80, vai dar 44. Então, P1 igual a 2 também não é a raiz aí. Ora, se eu pegar o P1 igual a 3, eu não posso, porque 3 não é divisor de 80, eu teria que pegar o 4. Se eu pegar o 4, aqui vai dar 4 elevado a 5, que é muito maior que 80. Logo, essa possibilidade também é falsa. Vamos para a segunda tentativa. Agora eu vou fazer P1 ao quadrado e P2. Então, os divisores são esses aqui, ó. É 1, P1, P1 ao quadrado, P2, P2, P1 e P2 com P1 ao quadrado. Então, fazendo aqui a conta, eu vou ter, supondo que as raízes sejam 1, o P1 e essa outra aqui. Muito bem, daí eu vou ter, substituindo, eu vou obter isso aqui. Então, fazendo P1 igual a 2, por exemplo, eu vou substituir, eu vou obter isso. Daí P2 vai dar 13. Opa, 13 não é divisor de 80. E o 1 e o 2 são. Então, aqui eu tenho uma resposta. Pronto, aí achei a resposta. Assim eu vou ter que x1 é 1, x2 é 2, e a terceira raiz é P2, P1. Então vai ser 2, P2, P1. Então P2 é 13, então vai ser 13 vezes 2, 26. Então a terceira raiz é 26. Daí o B é a soma, né? Esse menos B aqui dá a soma, né? Então vai ser 1 mais 2 mais 26, ou seja, 29 é a resposta. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.